paz, a presença do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida. Como que você está nessa noite? Preocupado? Preocupada com alguma coisa? Ansioso? Nossa vida é cheia de turbulências, né? Mas nós temos que saber que nós temos um Deus que pode trazer calma na tempestade da nossa vida, nas dificuldades. Nós estamos, então, agora no livro de 1 Samuel, né, no nosso propósito de oração aqui, e nós demos já uma palavrinha sobre, né, Samuel, sobre o rei Saul, nós falamos também sobre Davi, e hoje nós vamos ler o primeiro capítulo, o nascimento de Samuel. Havia um homem de Ramá, dos montes de Efraim, chamado Eucana, filho de Jeroboão. Ele tinha 2 mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos com ele, Ana, porém, não os tinha. Versículo 3. Todos os anos, esse homem subia de sua cidade a Siló, para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos. Era um ritual, era como um memorial, eles subiam todo ano e eles iam sacrificar, diante do Senhor, sacrificar um animal, para que os seus pecados pudessem ser perdoados, né? Quando eles tinham consciência que tinham pecado, eles levavam um animal para ser sacrificado. E todos os anos subia assim toda a família, né, para ir até o tabernáculo, para fazer esse sacrifício. E o versículo 4 diz: no dia que Eucana oferecia sacrifício, ele dava porção à sua mulher Penina e a todos os filhos e filhas, mas a Ana ele dava uma porção dupla, porque ele a amava, apesar de que o Senhor a tinha feito estéril. Naquela época, a mulher ser estéril era como, né, uma maldição, era como um pecado, né? As pessoas julgavam, as pessoas condenavam, as pessoas menosprezavam. E Eucana tinha vários filhos com ele, mas Ana, que era a esposa amada, não tinha. Versículo 6. E porque o Senhor a tinha deixado estéril, sua rival a provocava continuamente a fim de irritá-la. Sabe como é que é aquela história, né? Eu tive filhos dele, você não teve, você não pode ter, você é estéril. Isso acontecia ano após ano, sempre que Ana subia à casa do Senhor. Sua rival a provocava e ela chorava, e ela não comia. Versículo 8. Eucana, né, seu marido, lhe perguntava: Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que você está triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Aqui o marido tentava, né, consolá-la, o marido tentava fazer com que ela mudasse, né, aquela atitude de tristeza, aquela atitude de baixa autoestima, né? Ele dizia para ela: eu não basto para você? Certa vez, né, versículo 9, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote ali sentado numa cadeira, junto à entrada do santuário, Ana se levantou e, com a alma amargurada, chorou muito e orou ao Senhor. Nós vemos aqui que Ana foi até aonde o sacerdote Eli estava, até o templo, e ela se assentou ali, e ela era uma mulher de alma amargurada. Por isso que nós dizemos, né, que os sentimentos estão na alma. Quando você está amargurado, quando você está triste, quando você está ressentido, você está com uma enfermidade na sua alma. Porque o seu espírito, ele precisa de Deus para ser alimentado. Mas a sua alma, ela tem os sentimentos, né, que são sentimentos da carne, como a Bíblia ensina, que é maldade, que é inveja, que é ciúmes. E aqui está dizendo que Ana estava amargurada da alma, ela chorou muito. E nesse dia lá no templo, o versículo 11 diz que ela fez um voto, dizendo: Senhor dos Exércitos, se tu deres atenção à humilhação da tua serva, te lembrares de mim e não te esqueceres da tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Nós vemos aqui uma mãe que temia ao Senhor,
que reconhecia o Deus de Israel, dos Deus dos exércitos, como seu único Deus. E ela agora, ela fez um propósito, uma promessa para Deus. A Bíblia diz que se você não tem condições de cumprir, que você não deve fazer nenhuma promessa. Mas Ana estava fazendo uma promessa tão grande, imagina, ela não tinha um filho. Mas se o Senhor lhe desse, ela falou que ela dedicaria aquele filho ao Senhor todos os dias da sua vida. Versículo 12, enquanto ela continuava a orar, diante do Senhor, Eli, o sacerdote, observava a sua boca. Como Ana orava silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não ouvia a sua voz. Então Eli pensou que ela estivesse embriagada. E lhe disse, até quando continuará embriagada? Abandone o vinho. Olha como nós erramos quando nós olhamos para as pessoas e nós tiramos uma conclusão da vida delas. Você não sabe o que está dentro daquele coração. Você não sabe o que aquela alma está passando. E aqui um sacerdote, um homem que deveria ter uma sensibilidade de Deus, ele também erra. Os sacerdotes erram, os pastores erram, os padres erram. Nós devemos confiar em Deus. E ele achou que ela estava embriagada, mas Ana respondeu no versículo 15, não se trata disso, meu senhor. Eu sou uma mulher muito angustiada. Não bebi vinho nem bebida fermentada. Eu estava derramando a minha alma diante do Senhor. Não julgues a tua serva uma mulher vadia. Estou orando aqui até agora por causa da minha angústia e tristeza. Ela se abriu ali, diante do sacerdote. Ela disse, não, eu estou amargurada, eu sou estéril, eu não tenho filho, e eu estou fazendo aqui um voto, um propósito com meu Deus. Versículo 17 diz que o sacerdote Eli respondeu, vá em paz, e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Eu vou parar de ler por aqui, o texto, nós paramos no versículo 17. Você deve continuar aí na sua casa. E o que acontece é que os homens também erram, mas o mais bonito é quando os homens reconhecem que erraram. E aqui o sacerdote reconheceu na mesma hora, e ele disse para ela, vá em paz, e ele abençoou a vida de Ana, e que o Deus de Israel te conceda, eu não sei o que você está pedindo, mas que ele te conceda. E a palavra de Deus diz que Ana, ela saiu glorificando a Deus. Ela saiu alegre por uma bênção que ela não tinha recebido ainda. Mas pela fé que ela tinha, ela já glorificava a Deus. E logo mais na frente, na manhã, quem sabe, nós vamos ler sobre o nascimento de Samuel. E você que está me ouvindo, qual é a tua necessidade hoje? Faça como Ana, ore ao único Deus, ao Deus de Israel. E ele sim poderá ouvir a tua voz. Ele poderá cumprir em você, na tua vontade, ele poderá cumprir os desejos do teu coração. Mas a Bíblia diz no Salmo 37, alegra-se do Senhor, tenha alegria de estar na presença dele, de estar com ele, com a palavra dele. Aí ele satisfará os desejos do teu coração. Foi isso que Deus fez com Ana, satisfez o desejo do seu coração. E nós vamos ver depois, o cumprimento, a entrega de Samuel, e nós vamos crescer muito com essa palavra. Que o Senhor te abençoe grandemente e derrame sobre você a sua paz. É o que eu oro e peço por você nessa noite. Amém. Até amanhã nesse mesmo horário.